Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. Essa é a nossa última aula desse curso de introdução. Acredito que agora todos já me conheçam. Meu nome é Lucas Popetti, eu sou especialista em implementação da filosofia Lean e sou também consultor de gestão empresarial, tendo ajudado várias empresas a implementar os conceitos, as ferramentas e a filosofia do Lean para alavancar o resultado dos seus processos. O meu objetivo aqui é te ajudar a implementar essas ferramentas. Hoje a gente vai falar da última ferramenta, né, que eu quero trazer nesse curso de introdução, que é a matriz de versatilidade. Né? Então nós vimos na última aula a importância da gente conduzir um treinamento eficaz, né? E a gente viu as ferramentas que a Toyota usa, né? Instrução de trabalho e o método das 4 etapas como recursos para poder garantir um treinamento bem planejado e uma transferência de conhecimento, principalmente do conhecimento fundamental, bem eficaz. Né? Só que a gente precisa ter um controle, né? Principalmente o gestor, né, de cada área, ele precisa ter um controle, um mapeamento de todas as atividades que o setor dele exerce e as pessoas que estão naquele setor, né, para que ele consiga enxergar, né, as atividades, as pessoas e as atividades, né, pessoas e as atividades, e ele consiga saber quem está treinado em cada atividade, né, e quem não está. Então ele consegue ter a visão de cada atividade do processo dele, quantas pessoas ele tem capacitada para executar a tarefa, e ele consegue olhar cada uma das pessoas para saber como está o desenvolvimento de cada um. Né? Então é uma forma da gente olhar o desenvolvimento do processo e olhar o desenvolvimento das pessoas. Né? Então é uma ferramenta que ajuda muito a gente, né? Ajuda o gestor inclusive a dar feedback, a orientar, né, o crescimento, o desenvolvimento de cada colaborador, ajuda o supervisor, o gestor, junto com o RH, a desenvolver os planos de carreira, a entender aonde começa ali um júnior, um assistente, e vai avançando até se tornar um sênior, qual é o caminho que ele tem que trilhar, né? Fala-se muito em trilha de carreira, mas como que a gente constrói isso, né? Como a gente avalia as pessoas, como a gente olha os processos que a gente já tem robustez em pessoas treinadas, né? Então a matriz de versatilidade ela vai ajudar tudo isso, entender quais atividades estão envolvidas, entender como que elas se relacionam com as pessoas e com os cargos, como que isso se relaciona com a trilha de carreira, como se relaciona com o programa de cargos e salários, né? Então a matriz de versatilidade ela ajuda a gente a consolidar tudo isso. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar direto a matriz de versatilidade para vocês. Então, sem enrolação, né? De uma forma muito direta, né? Eu quero mostrar essa ferramenta, né? Aqui eu fiz alguns recortes, mas é uma aplicação real, tá bom? É um processo de recrutamento e seleção, não uma área de recrutamento e seleção de uma empresa bem grande, né? Então aqui estão os colaboradores de 1 a 8 e cada processo que existe nessa área, né? Então, o processo de admissão, o processo de mapeamento, de recrutamento e seleção de vagas de operação, recrutamento e seleção de gestores, né? Recrutamento e seleção de pessoal administrativo, de executivos, os programas de estágio, aprendiz, né? Os indicadores, o onboarding e também a parte mais comportamental, né? Que são pilares comportamentais, né? Dentro do que eles desenharam, as personas que eles desenharam, né? Então tem uma parte aqui relacionada à cultura. Mas eu quero que vocês foquem aqui no seguinte. Cada atividade da área, né, e as pessoas. Então aqui a gente consegue olhar já uma coisa muito bacana. Então aqui esses quadradinhos eles representam o quão aptas as pessoas estão a executar o processo. Então, o colaborador 1, ele é 3 aqui, né, na operação de admissão. Então, como que a gente divide esse 1, 2, 3 e 4, né? O vazio é não treinado. O 1, ele precisa ser treinado, ele começou a ser treinado, mas ainda é necessário treinamento. Então, ele não passou no método das 4 etapas ainda. Ele não está liberado para executar essa operação. Ele não sabe fazer ela completa. É o nosso operador que a gente só treinou o conhecimento fundamental e não treinou o restante. Então, ele não está preparado para trabalhar naquele posto. Ele está em preparação.
O 2 é o que já opera sob supervisão. Imagina o nosso operador lá, a gente passou conhecimento fundamental, passou as outras instruções e ele está sob acompanhamento. Quem está acompanhando ele? Ou eu, o instrutor, ou aquele operador que eu deixei responsável por ele, que está acompanhando até que de fato ele esteja habilitado. O 3 é o habilitado, né, que já passou por todos os treinamentos e está apto a exercer aquela atividade, e o multiplicador é o que está treinado para treinar. Aí entra o conceito do train the trainer, né, que é você formar os instrutores para executar os treinamentos, né? Então veja que bacana aqui o que a gente consegue enxergar. A gente consegue ver que para admissão a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas treinadas. Então o nosso time todo está treinado para fazer o processo de admissão. Já mapeamento, a gente só tem 2 pessoas treinadas para fazer mapeamento. E aí eu consigo olhar uma coisa legal aqui. Quantas eu preciso ter treinadas para o meu processo funcionar bem, né? E quantas eu tenho. E aí já sai um programa de treinamento, olhando para o posto de trabalho, né? Vejam que aqui no processo de mapeamento eu preciso ter pelo menos 4 pessoas treinadas e eu só tenho 2, ou seja, 2 habilitadas, né? Ou seja, eu preciso treinar 2 pessoas porque senão eu não vou conseguir atender a minha necessidade, né? Como é que define esse necessário? Tem uma parte simples. Se eu tenho uma pessoa, se ela sai de férias, se ela fica doente, se acontece alguma coisa, o meu processo, né, não roda. Se eu tenho 2, uma está de férias e a outra fica doente, não roda. Então eu preciso ter pelo menos 3, independente do volume. Pô, mas por que precisa ter 5 aqui, Lucas, nessa? Provavelmente que é uma etapa, né? Provavelmente não, né? Que é uma etapa onde você afunila o processo. Então vem lá, né, o processo todo de recrutamento e seleção, né, de divulgação das vagas, né, o processo ali primeiro de recrutamento, né, de análise de currículo, né, toda aquela parte de triagem, e depois passa pelo processo, né, de seleção, entrevistas, e é quando a pessoa vai ser admitida, geralmente você tem, né, no caso aqui, as analistas, né, os analistas de recrutamento e seleção, e depois cai em um único processo de admissão, que é um processo mais simples, né, vamos dizer assim, que pode ser feito ali mais por um assistente, mas que toda a demanda funil. Então eu tenho que ter mais pessoas que façam a etapa de admissão, porque o volume é maior, né? Então eu que tenho que definir esse meu necessário olhando, né, essas circunstâncias. Então o que é bacana aqui? Cada etapa aqui, né, do processo, né, da área de recrutamento e seleção, como cada pessoa está habilitada, né, em quais atividades, né, quantas pessoas em cada atividade eu tenho habilitado e quantas eu preciso treinar. Então essa é a nossa análise aqui vertical, né, por atividade. E eu também posso fazer uma análise horizontal, que é o quê? Colaborador 1, onde ele já está treinado. E aí que eu começo a olhar o meu plano de carreira. Então a pessoa já sabe fazer admissão, ela já aprendeu a fazer mapeamento, ela já aprendeu a fazer vaga de operador, vaga de gestor, então eu vou incrementando aquele conhecimento, desenvolvendo aquela pessoa para que quanto mais coisas ela saiba, quanto mais multifuncional ela for, mais ela vai avançar na carreira dela. E aqui a gente tem uma avaliação individual, que é uma pontuação. Quanto mais coisas as pessoas sabem fazer, mais elas pontuam. E se elas pontuam mais, obviamente, quanto maior a pontuação, maior tem que ser o cargo, né? Claro, cada atividade aqui ela vai ter um peso, né? Fazer admissão não pode ter o mesmo peso do que conduzir uma vaga de contratação de um executivo, né? E não pode ter o mesmo peso do que olhar para os indicadores. Aqui nessa área de indicadores não é só construir um indicador, é interpretar o indicador, é saber como atua no indicador para poder melhorar. Então não pode ter o mesmo peso de uma admissão. Então, dados os pesos de cada uma das atividades e como cada colaborador está qualificado para executar as atividades da área, eu consigo atribuir a ela uma pontuação e com base nessa pontuação eu consigo comparar o cargo que ela está hoje com o cargo que ela deveria estar de acordo com os conhecimentos que ela tem, né? Então, gente, isso é extremamente importante para a gente dimensionar o nosso processo, para que ele tenha pessoas capacitadas em quantidade suficiente e para que eu, líder, direcione a carreira das pessoas, né? E em cada atividade dessa, né, essa matriz macro que a gente chama, em cada posto de trabalho, para fazer a admissão, nós temos N atividades, né? N processos. Então, se a gente vier nessa matriz micro, olha a admissão. Quantos processos tem aqui? Cada processo desse é uma instrução de trabalho. Né? Então tem aqui o conhecimento fundamental e os conhecimentos que cada colaborador tem que ter para executar cada uma das atividades. À medida que esses treinamentos são realizados, as pessoas são acompanhadas, estão aptas a executar,
elas vão se tornando mais aptas para executar cada atividade, vão aumentando a sua pontuação, a gente passa a ter pessoas preparadas para executar cada uma das tarefas em cada posto de trabalho e a gente consegue criar, inclusive, as trilhas de carreira, a gente consegue construir os planos de desenvolvimento individual, a gente consegue olhar pela pontuação e definir uma matriz, né, de cargos e salários, pode ajudar a gente a definir nossa matriz de cargos e salários. Então, é uma ferramenta que ela vai ajudar a gente a construir, né, o nosso modelo de treinamento. Né? Claro, isso depende de outros fatores, né? Mas é uma forma aqui que eu quis trazer para vocês entenderem como usa a matriz de versatilidade. Eu vejo muito a matriz de versatilidade na mão do supervisor, mas sem ter todo esse uso, ter essa aplicação da forma que precisa existir. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse curso, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Quero deixar aqui um convite, todos esses arquivos, todos esses materiais que a gente discutiu aqui, eu quero disponibilizar para vocês, então eu vou pedir para vocês me seguirem lá, né, no LinkedIn, se possível compartilhem esse conteúdo, né, divulguem nas suas redes, no LinkedIn, no seu Instagram, compartilhem com as pessoas que você conhece, e pode fazer contato comigo aqui no LinkedIn, né? E eu vou compartilhar esse material contigo e com as outras pessoas que vocês acreditam que podem fazer bom uso disso, né? Então, estou à disposição de vocês, espero realmente ter ajudado e comentem, compartilhem, curtam, critiquem, né? Ponham um ponto de vista de vocês, depois me tragam o que deu certo, o que não deu certo, e eu tenho certeza que eu também vou aprender bastante com vocês. Um grande abraço, até o próximo curso.